trazendo ideias e um novo momento em que a gestão atual do futebol brasileiro tenta fazer realmente do fomento o seu desafio e cuidar da seleção brasileira o outro. O programa foi muito legal, a gente tem informações preciosas que foram confirmadas aqui e depois, ao longo da semana, a gente teve o calendário divulgado com a confirmação de que nas eliminatórias para a Copa do Mundo, nas datas FIFA, nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar dia 3 de maio, ano que vem. Mas, durante a Copa América, que tem Copa América de novo, os times do Brasil, se eles cederem jogadores para a seleção, eles ficarão sem esses jogadores durante 10 rodadas. É muito pior do que esse ano. Aí, você fala, puxa vida, tem um avanço, mas tem um problema sério aqui. Então eu acho o seguinte, assim, 42 anos nessa estrada, ou os dirigentes de clubes agora tentam um acordo com a CBF para que a Copa América seja jogada por quem atua fora do Brasil, já que terá a Eurocopa e o período de férias será respeitado depois da Eurocopa e nós teremos Olimpíada. Aí isso não tem jeito. Você vai ter que ceder moleques que estão surgindo aí. Vai ter o Sub-23, a Olimpíada, que é um pouquinho depois da Copa América. Aí não tem como. Então não tem esse componente. Então eu acho que era hora dos clubes sentarem com a CBF, convencerem a comissão técnica, não é tirar a prioridade da seleção, não. A seleção é um símbolo do esporte brasileiro. Mas 10 rodadas é muita coisa. É quase um turno, gente. Não, e Copa América de novo, né, Luiz? A gente está tendo Copa América praticamente todo ano. Todo ano. Luiz, eu debati com o Juninho bastante isso aqui. O Juninho disse que era um avanço. Não, é um avanço Não, mesmo. é um avanço na questão dos jogos da eliminatória. Tudo bem, não vai ter jogo no Brasil. Não vai ter campeonato brasileiro. Agora, é um retrocesso muito grande. Você acaba com o campeonato brasileiro. Você ficar com os principais jogadores 10 rodadas fora, é um retrocesso. Aí, nós que defendemos, que bati bastante com o Juninho, agora você não vê os clubes se mexer. Isso, que eu tô... Os clubes são omissos. São omissos. Omissos. E aí vão reclamar. Eu acho. Aí vai chegar em junho e eles vão reclamar. Mas aí ao mesmo eu sou tempo contra fica o até os dilema. amistosos agora. Eu acho que o momento é do futebol brasileiro dos clubes. Estamos fazendo um grande campeonato, lotando estádios, revelando ídolos que nós não tínhamos há tanto tempo. Gabigol, Cebolinha, ídolos são importantíssimos nos clubes. E a gente pega e para o campeonato, o pessoal ir para Singapura, e ficar 10 rodadas no que vem, você mata o campeonato brasileiro. Então eu acho que os clubes têm que fazer alguma coisa. Os dirigentes têm que fazer alguma coisa. Porque chegar em maio e reclamar que vai ficar 10 ou 11 rodadas. Nós teremos 2 amistosos antes da Copa América, que será de sede dupla, Colômbia e Argentina. Pela fase você joga num país ou você joga no outro. Você não vai ficar viajando de um país pro outro. Até porque não é uma viagemzinha assim, né? Da Colômbia para Argentina. Mas é para acertar o calendário, teve a Copa América que comemorou 100 anos da Conmebol. Tá bom. Agora, realmente, 10 rodadas, eu diria que beira um insuportável você tirar 2 jogadores ou 3 jogadores, porque pode ter jogador convocado para a seleção olímpica que vai ter que fazer preparação. Você mexe na disputa do título. Eu acredito mais no bom senso das pessoas que dirigem hoje a seleção brasileira do que numa nova postura dos dirigentes dos nossos clubes. Eu também. E vou te explicar por quê. Tem a questão comercial, tem a valorização de jogador, tem o desejo do jogador, tem... Os caras querem ver o jogador ter o carimbo da seleção brasileira para Bob, essa é uma decisão que não pode ser de afogadilho lá no fim de maio, começo de junho. Fala, desculpa Caio. te interromper. Não, é porque é muito simples. O jogador sonha com a seleção brasileira. Todos os jogadores jogadores querem vestir a camisa da seleção brasileira. Claro. Eu queria, o Muricy queria, o Júnior queria, tenho certeza que... Xê, você gostaria de ir para a seleção brasileira? Claro. Mesmo que isso desfalcasse o São Paulo por 3 ou 4 rodadas? Sim. Não, lógico. Então, só que sem clube forte, não tem seleção forte nunca. Os clubes perderam muito, nós não ganhamos uma Copa desde 2002. O clube tem que ser forte. Aí é a razão do futebol. Seleção vem depois. Se não tiver clube forte, nós não vamos ter seleção forte. Os empresários vão ganhar dinheiro, os jogadores vão ganhar dinheiro, mas o futebol brasileiro vai decaindo. Os clubes precisam de ser fortes. Claro. Eu não tô o Caio não concluiu ainda o raciocínio dele. Tem o lado do jogador, tem o lado dos clubes, porque os clubes têm que pagar as contas. E eles sabem que para pagar a conta hoje, apesar de alternativas de receita, por exemplo, o Flamengo, que está sendo muito bem gerido e que está lotando estádio, e isso é um facilitador absurdo para não atrasar salário, tem que vender jogador. O Palmeiras tem que vender jogador. Todos eles têm que vender jogador.
E o outro lado, que é o lado de cuidar do nosso produto mais importante que a gente tem, que é o Campeonato Brasileiro. Então eu concordo com você, mas eu não vejo essa iniciativa por parte dos nossos dirigentes. Eu acho que pode haver um bom senso. Acha que vai ficar na mão do Tite, por exemplo? Eu acho. Eu acho que essa repercussão que nós tivemos nesse momento, por conta da insatisfação da torcida e da imprensa em relação à convocação desses jogadores, já ecoou lá dentro, e muito provavelmente na hora que você pega a seleção brasileira, a gente tem um cara titular, que hoje é o Everton Cebolinha. Todos os outros jogam fora do país. No elenco você tem mais opções. E nós, inclusive eu, que criticamos que ele não chama do jogador do Brasil, tem que dar mais, ter sido jogado bem aqui, tem caras que merecem convocação, na hora que a gente convoca, a gente também critica. Então eu acho que eles com certeza vão analisar com um pouco mais de carinho esse período de Copa América. É uma dificuldade muito grande, em função até do que o Caio acabou de falar. A gente tem há muito tempo que a gente pede convocação de jogadores que atuam no Brasil. E realmente tem gente que está merecendo convocação, tanto que foram convocados. Aí você cai no momento, né, que tem definição de Libertadores, tem definição de Campeonato Brasileiro, você tira do Flamengo 2, tira do Grêmio 2, tira do Fluminense, que foi os dois garotos, o Caio Henrique e o Alan, para o 23, né, e esses clubes vão sentir, né? Vão sentir, não tem dúvida. O Grêmio. E aí, como é que você faz, Luiz? Né? Eu me lembro que em 75, olha só, eu brigava para ir jogar um Pan-Americano. Não era nem uma competição desse nível. E não fui, terminaram fazendo uma coisa. Você não vai ao Pan-Americano, mas você vai à Olimpíada. Tá ótimo. Tá vendo? E quem não tem essa opção? Porque todo mundo tem como objetivo, na verdade, é uma equação muito difícil. É jogar na seleção brasileira. Eu acho que a gente vai conviver mais... Eu acho que só tem, Bob, que ter sensibilidade nessas horas, entendeu? Claro. Não adianta você beneficiar o lado, porque a gente viu, na época do Tite, que era do Corinthians, que ele foi prejudicado com algumas convocações, ele tinha um discurso. Não pode vir agora com um discurso diferente, porque está na seleção. Vai defender o lado dele e esquecer os clubes? Né? Já fez isso. A CBF existe exatamente porque existe. E aí, e ela tem que tutelar. Tem que tutelar. Tem que tutelar. Precisa ser leal com os jogadores também. E dizer, olha, não vai ser convocado agora, mesmo que está jogando, tem possibilidade, porque tem a circunstância, mas na próxima oportunidade, quando tiver, convoca e claro, dá essa... tem total lealdade com o cara. A questão é a Copa América, porque então, eu a acho questão comercial da Copa América, hoje, a questão comercial do Campeonato Brasileiro, ela é tão importante quanto a Copa América. Claro ou mais importante que a Copa América. Então, inclusive, os jogadores... De novo. De novo. Os jogadores estrangeiros que atuam no Brasil, agora, né? Eu, se sou dirigente brasileiro, faria já uma incursão na Conmebol para que não houvesse convocação de estrangeiro que atua no Brasil para a seleção nenhuma. Por 10 rodadas é muita coisa, gente. É um absurdo. Mas os dirigentes têm que fazer. Os dirigentes. É claro. Os caras têm que falar, gente, a Copa América dessa vez vai ter que dar a sua contribuição. Porque a Copa América não deu contribuição nunca. A Copa América, nos últimos tempos, ela foi ultra valorizada. Desde 1989, no Brasil, ela passou a ser valorizada sempre com a seleção. Agora, se eu entendi bem, quer dizer, a gente vai ter uma outra Copa América para um ajuste de calendário. E aí a cada 4 anos. E aí não sabemos, né? Porque aqui tudo é possível, né? Ajustar não fazendo. Teoricamente é isso. E pelo que eu entendi do Juninho, o ideal era de 2022. Não, mas o ideal é agora ela não ter e ficar 5 anos. Claro. Mas aí tem a questão comercial. Tem direitos, tem não sei o quê e tudo, entendeu? Ok, vamos respeitar. Dá pra ter um bem bolado, dá pra funcionar. Agora, eu sinceramente, acho que não tem outra saída. Faz uma seleção só com os estrangeiros. Só com os estrangeiros e pronto. Porque os caras vão estar parados lá e não estarão de férias. Eles não estarão de férias. Porque as férias, o período de férias vai ser depois da Eurocopa. E quando você faz todo ano, você banaliza o produto. A Copa América todo ano é legal pra caramba. Poxa, mas já ganhamos esse ano. Né, gente? Não precisa do ano que vem. Dessa vez é. Fala, Muricy, não te ouvi. Mas é para um ajuste de calendário. Não, exatamente o contrário. Bom, claro, porque todo ano a Copa América não dá, você né? Banaliza. O papo. E como você falou, nós ganhamos. O que eu acho é isso, que os dirigentes têm que falar. Eles não falam, cara. E chega na hora, eles começam a reclamar. Mas todo ano é a mesma coisa. Vai acontecer ano que vem também. Nós vamos estar discutindo aqui o ano que vem também. Agora, igual o Baldão falou, o Campeonato Brasileiro está muito bom, cara. Está empolgando. A gente faz muito tempo que a gente reclama. Falta técnica, o Campeonato Brasileiro está ruim, tecnicamente. Pô, agora que está melhorando, nós vamos outra vez vamos fazer desses jogadores. E os times não têm todos esses bons jogadores para jogar. Claro. Temos que ver o elenco, pô. Eles não têm todo esse aporte financeiro para trazer um plantel que possa substituir esses jogadores.
E aí, como o Bodão também falou, nós estamos criando ídolos. Há muito tempo que ninguém tinha ídolos. Pô. Claro. Então o futebol brasileiro está num momento muito bom e não pode parar de crescer como nós estamos fazendo novamente. Pô. Vai desculpar. Agora, os dirigentes estão tudo quietinho, cara. Tudo quietinho. É a mesma coisa de sempre. É, porque eles querem botar o caixa em dia, vender 2 ou 3 caras e tá resolvido. Tá tudo certo. E aí, mas eu acho que assim, dessa vez, o futebol brasileiro tá dando... O futebol brasileiro, gente, mudou de patamar. A gente teve essa semana, em órgãos importantes da imprensa brasileira, como, por exemplo, no jornal O Globo, um levantamento feito por uma consultoria sobre a dívida ativa, quanto tempo que os clubes levariam para quitar essas dívidas. É quase que uma classificação do Campeonato Brasileiro, né? O time mais equacionado é o São Paulo, que levaria 2 anos apenas para quitar a dívida. Depois é o Flamengo e o Grêmio, 3 anos. E eles estão onde? Estão tudo ali na parte de cima da tabela, e são todos protagonistas aí. Então, a gestão no Brasil, nos últimos tempos, ela ganhou um outro caminho. E por isso, e com as arenas, com o legado da Copa, a gente vive uma outra realidade. A contribuição já está sendo dada esse ano. Os caras estão cedendo o ano inteiro Isso com o campeonato rolando. Isso é verdade. Ontem me telefonou um repórter, o Jacopo, da Gazeta dello Sport, exatamente para saber o que está acontecendo com o futebol brasileiro não é dentro do campo, não. Né? Como é que os clubes hoje conseguem repatriar jogadores de um bom nível, né? Principalmente, ele perguntou muito do Gabriel Barbosa, em função da Inter de Milão, ter comprado o Lukaku, e eles parece que vão resgatar o Gabriel, porque o cara se valorizou, foi artilheiro do campeonato no ano passado. Esse ano já tem quase o mesmo número de gols até lá. Então, a ideia lá fora, principalmente na Europa, já é exatamente da organização que está acontecendo aqui, sobretudo nos clubes. E ao mesmo tempo que a desorganização está custando caro mais rápido. Os times que são mal administrados estão sofrendo muito mais rapidamente e estão despencando muito mais são rapidamente. os que estão, inclusive, lá na parte de baixo Lá da na tabela, parte de baixo. inclusive. E o outro cara que fez um depoimento bem bacana, que disse que a atenção ainda é pouca para a América do Sul, foi o Guardiola. Que depois se perguntado, ele tem uma coisa lá com o Jürgen Klopp, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, enfim, eles são grandões, eles que se entendem, né? E os dois são geniais. O projeto de gestão hoje contemplado pelos grandes entendedores é o do Liverpool, não é porque está ganhando, não. É um projeto que foi construído para dar no que desembocar, na onde desembocou. E todo mundo quer jogar no Liverpool, é o clube do prazer no momento e tal. Mas o Guardiola disse, gente, vocês não estão olhando para a América do Sul. Tem fatos importantes acontecendo, inclusive em relação aos treinadores. E citou aí o técnico do River, o Galhardo, que na opinião dele merecia estar entre os indicados para melhor técnico do mundo, porque o cara está há 5 anos de um time que saiu da 2ª divisão, ganhou 3 Copas Argentinas, 2 argentinos, 2 Libertadores, está de novo na beira de ir para mais uma final de Libertadores. Ou seja, os olhos estão voltados de forma diferente para o que está acontecendo aqui. Aquela balbúrdia de 2 décadas atrás mudou. Que aí era mesmo o talento que resolvia a coisa dentro do campo, porque dentro do campo, fora do campo, não funcionava mesmo, não.